fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Olá pessoal, estamos começando mais um Evangelho no Lar, agradecendo sempre a participação de todos vocês que nos assistem pela Rede Amiga Espírita. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Homem no Mundo, um Espírito Protetor. Um tema super interessante que vai gerar muita discussão e uma conversa muito bacana. Então, peço a todos que convidem os amigos, os familiares, peguem seu Evangelho para a gente começar essa conversa de todas as sextas-feiras. E para dar início às nossa conversa, nosso evangelho de hoje, eu vou pedir ao nosso amigo Igor que faça a nossa prece inicial. Senhor, somos gratos por mais esta noite de aprendizado, onde discutimos e aprendemos um pouco mais dos vossos ensinamentos. Ajuda-nos, ó Pai, a reformar o nosso coração e colocar em prática a vossa paz, o vosso amor e a vossa caridade. Ajuda-nos a sermos sempre instrumentos do vosso trabalho e que a energia emanada neste ambiente possa atingir os corações mais necessitados, os leitos de hospitais, os desesperados, os enclausurados, aqueles que precisam mais do fortalecimento divino. Ajuda-nos, Senhor, a nunca desistirmos da nossa causa. Fica conosco, agora e sempre, graças a Deus. Então, amigos, como eu falei anteriormente, o tema de hoje é o homem no mundo, um espírito protetor. Então, para a gente começar os nossos estudos, vamos começar lendo o nosso primeiro slide. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, com esse trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Wandeilton, começamos os nossos trabalhos com você. Primeiramente, boa noite a todos os nossos amigos que nos veem e escutam pela Rede Amiga Espírita. Um grande abraço a todos. Que Jesus nos ilumine nessa noite de hoje. Bom, esse texto, ele é muito profundo, ele é muito importante que nós analisemos ele com a intenção de tentar, com todas as nossas forças, internalizar ele dentro da gente. Eu acho que é de uma elevação espiritual muito grande e que ele deve ser, na verdade, praticado, não só estudado. Até porque no começo do texto, desse primeiro slide que você leu agora, ele fala que nós devemos purificar o nosso coração, mas com o objetivo de levarmos esse coração purificado a ajudar o próximo, levando a caridade e a justiça para o próximo. Então, o Espírito protetor que nos trouxe essa mensagem, ele traz aqui, na verdade, um grande tratado, um grande texto que nos faz tentar olhar para dentro de nós mesmos, para ver se a gente está tentando, ao menos tentando fazer tudo isso que o texto nos traz. E aí, Igor, qual a sua posição a respeito?
E, na verdade, ele coloca aí a necessidade de estarmos sempre aptos para aquilo que daí vier, né? A gente sabe que a nossa missão principal na Terra é a evolução e que precisamos estar prontos para atender aqueles necessitados. Então, quando ele diz assim, que os nossos corações estejam depurados a fim de atender aqueles que nos procuram, na verdade ele está nos dizendo que estejamos sempre prontos, porque nós somos a ferramenta de trabalho do nosso Senhor, né? Nós sabemos que tem aquele ditado que diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se temos a oportunidade de divulgar a boa nova, de auxiliar um coração desesperado, de auxiliar um doente, uma pessoa que precise do nosso socorro, que estejamos sempre aptos a fazer isso, porque a gente nunca sabe qual vai ser a hora, quando seremos procurados. Porque a gente sempre diz assim, a gente sempre tem aquela mania de protelar, né? E dizer: não, vamos fazer o seguinte, agora eu vou vencer o egoísmo, amanhã eu venço a ganância, depois eu venço os demais males que eu tenho dentro da minha alma. Quando na verdade a gente sabe que quanto mais a gente protela, maior vai ficando a nossa dívida. Não só com o nosso Criador, mas principalmente conosco mesmo. Interessante. Outro trecho que eu achei bastante interessante dessa passagem aqui é que ele fala o seguinte: elevai o vosso espírito para aqueles que o chamais, a fim de que eles possam encontrar em vós as disposições favoráveis. Então, muitas vezes a gente até pede a ajuda da espiritualidade para nos ajudar nesse processo de evolução, né? Mas às vezes a gente não permite o acesso deles, né? É essa questão da gente também ter o cuidado com o nosso padrão vibratório, não é isso? E a gente tem que tentar sempre purificar mesmo o nosso coração, porque todos nós somos espelhos. Não sabemos para quem, mas nós somos espelhos. E se um dia a gente chegar a cometer a pessoa que se reflete na gente, né, que precisa da gente, e a gente decepcioná-lo, a gente agir de forma com que ele não espera. Então a responsabilidade não está só de nós para nós mesmos. A gente tem que purificar o nosso coração, principalmente para ajudar o próximo, nossos irmãos. A gente fala muito que às vezes a gente acha que perdoou, acha que melhorou, mas às vezes quando menos se espera, aquele sentimento ainda está ali dentro. Na hora, né, do vamos ver, né? Então isso... Aquela poeirinha que fica ali, às vezes jogada por debaixo do tapete, depois se apresenta. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, vendo o segundo slide. Não penseis, porém, que aos vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato dos espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindreis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da sua herança. E aí, Igor, como é que a gente vê isso aqui? Bem, na verdade, a gente vê da seguinte forma, porque a gente sabe que tem a necessidade de passar por determinadas situações. A gente sabe que todos nós temos ali as dificuldades que plantamos em outras encarnações, ou até mesmo nessas encarnações, e que precisamos superá-las, né? São aqueles erros que nós precisamos quitar, são aquelas situações que nós precisamos melhorar. E aí ele diz: não melindreis com aqueles que vos procuram, porque
se faz necessário que estejamos sempre aptos a receber aqueles que necessitam de nós, não é? Se faz necessário que os braços estejam sempre abertos e o corpo sempre disposto ao trabalho, e que o sorriso nos lábios se faça presente em todos os dias de nossa vida. Porque, como eu disse anteriormente, como a gente citou, a gente não sabe o dia que seremos testados. A gente não sabe a hora que alguém vai necessitar dos nossos serviços, da nossa prestação. A gente não sabe principalmente quem vai precisar. Porque muitas e muitas vezes a gente imagina que unicamente aqueles que estão dispostos a praticar a salvação no mundo seriam principalmente aqueles do pronto-socorro, o médico, o enfermeiro, não é? O pessoal do hospital, que tem a necessidade de estar sempre apto a trabalhar com a urgência e com a emergência daquela pessoa que está necessitando do seu serviço. Mas e aí? Se a gente parar para pensar, e aquele necessitado que lhe procura a fim de ouvir uma palavra amiga para reverter um quadro de insanidade? Aquela pessoa que está totalmente desesperada, decidida a pôr fim à sua vida e que precisa de alguém que compreenda o seu sentimento e o retorne ao norte definitivo. E aí? Se a gente não estiver pronto a atender aquela pessoa e aquela pessoa vir a cometer um suicídio, será que a gente não tem a responsabilidade ou uma, digamos, corresponsabilidade sobre o ato daquela pessoa? Será que a gente não poderia ter evitado aquele transtorno? Com certeza. Há uma história que diz que certa vez Divaldo estava na mansão do caminho e já muito desgastado por um dia incessante de trabalho, quando uma senhora chegou a bater à sua porta muito tarde da noite. E ele disse que já não tinha mais condições nenhuma de atender aquela mulher mediante um dia incessante de trabalho. E mesmo assim foi recebê-la. E quando chegou lá, ela contou para Divaldo que estava desesperada, que ia ser despejada de sua casa, que a sua família ia ficar desabrigada, que não tinha sequer um prato de comida para saciar a fome de seu filho. E Divaldo disse: minha senhora, eu não tenho condições de sanar eventualidades financeiras, eu não tenho como quitar os seus débitos, eu não tenho dinheiro para isso. Eu também preciso de dinheiro para manter a obra da mansão do caminho. E eu não tenho condições. Infelizmente, eu não vou poder lhe ajudar. A senhora, por favor, se dirija a uma pessoa que possa realmente lhe auxiliar. E assim, quando ele ia retornando, a Joana de Ângeles lhe apareceu e voltou-se para ele e disse: Divaldo, imediatamente corra à porta e chame aquela mulher que lhe suplicou ajuda, porque aquela dali foi enviada para lhe procurar especificamente. Os espíritos que a acompanhavam lhe dirigiram sob ordem do Mestre Jesus, e que você teria a obrigação e a condição necessária para atendê-la. E aí, sob a ordem de Jesus, ninguém vai teimar, né? Assim ele o fez. Correu desesperadamente e disse: minha senhora, achei a solução do seu problema. Qual é, Divaldo? Não sei ainda, mas eu vou achar. Entre e amanhã a gente vai conversar sobre isso. E no dia seguinte, a solução foi tomada. Muitas e muitas vezes a gente tem a condição de resolver, e aí protela para o dia seguinte. Esse é o nosso problema. Outra coisa super interessante que eu vejo aqui é que ele fala com relação à consciência, né? A consciência que nós somos herdeiros do reino dos céus, né? Então, nenhuma herança vem de graça, né? E às vezes, voltando para a vida
material. A gente pensa assim, quando um pai muito rico constrói um patrimônio e vai deixar para o seu herdeiro, o que ele espera? Que aquele filho se prepare, né? Se estude e para poder assumir aquele patrimônio que ele construiu para deixar para ele. Então, eu acho que não é muito distante a nossa vida física e da vida espiritual. Na realidade, o nosso pai, ele nos deixou um patrimônio muito grande. E que a gente tem que ter esse estudo, esse amadurecimento, essa serenidade para conduzir a sua obra, né? Então, dando continuidade ao nosso estudo, vamos passar para o próximo slide? A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. E aí, amigo? Eu lembrei de uma passagem do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade nos fala que não adianta somente a gente fazer o bem, mas sim fazer o bem com todas as nossas forças. Toda força que tiver dentro de nós, ser voltada a ela para fazer o bem. Até porque nós nos cobraremos mais tarde, no mundo espiritual, não pelas faltas que cometemos, mas pelo bem que a gente deixou de fazer. Assim está no Livro dos Espíritos. E também eu lembrei do óbolo da viúva, da parábola do óbolo da viúva. Porque não adianta a gente viver isoladamente achando que talvez a gente, na nossa condição ali sozinho, não faremos mal para ninguém, ou então estamos lá na nossa mesmo, só quero saber de minha vida e os outros que vivam as suas vidas. Não é por aí. A gente vive num mundo que tem dezenas, milhares de irmãos e Deus nos coloca juntos exatamente para que a gente faça interação com eles. E essa interação ela sempre tem que ser da melhor forma possível. E a gente ainda caminha muito pouco nessa direção. A gente não, às vezes a gente tem as pessoas, nossos próximos, para tirar proveito, né? Para ter alguma espécie de favorecimento nas nossas inter-relações. E na verdade o que a gente tem que botar na nossa cabeça é que nós viemos para o mundo para servir e não para ser servido. Eu acho que a missão de nós estarmos todos juntos aqui, inclusive nesse momento, inclusive os irmãos de casa, é para que a gente sirva uns aos outros e não para esperarmos que todos os outros nos sirvam. Como o óbolo da viúva, que ela colocou uma quantia pequena lá na sua doação, mas era o que ela tinha para lhe dar. E todos nós temos um pouquinho de nós para dar para alguém. E é justamente disso aqui que eu acho que o texto fala, né? Que nós devemos viver uma vida de doação, de servidão, de caridade, tudo embasado no que o Mestre Jesus deixou, com o nosso coração puro, mesmo com nossas imperfeições, com nossa pequenez de espírito, mas nós temos que dar a nossa contribuição de bom coração e com um sorriso, do jeito que diz aqui no texto. Porque na verdade, quando a gente fala caridade, a gente sempre imagina a caridade material, né? Às vezes a gente conversa com os nossos amigos, com os nossos semelhantes, e ele diz: eu não tenho condição de ajudar tal obra, eu não tenho condições financeiras porque o que eu ganho mal dá para o sustento da minha família. Mas na verdade a caridade maior não é matar a fome do faminto. A caridade maior é você dar a oportunidade de alguém melhorar. É ouvir a conversa de um desesperado.
é dar oportunidade àquele que necessita, é tentar compreender aquele que te julga, é perdoar aquele que te persegue. Isso é caridade. E principalmente, se faz necessário, primeiramente, sermos caridosos conosco, para depois sermos caridosos para com o nosso semelhante. Porque se assim não for, como a gente vai conseguir compreender as pessoas se a gente não compreende a si mesmo? Então, quando o Evangelho fala em relação àquele que resolveu ser solitário para que não se comprometesse com a vida dos outros, na verdade ele já está comprometido. Porque quando nós temos o nosso planejamento reencarnatório, nós não reencarnamos naquela família à toa. Nós não somos filhos do nosso pai e da nossa mãe à toa, não temos aqueles irmãos à toa, não desempenhamos aquela função na sociedade à toa. Tudo se faz necessário, tudo é planejado, tudo é arquitetado para que nós possamos ir evoluindo gradativamente. Então, quando a pessoa se isola socialmente, primeiro, ele está tirando a oportunidade do desesperado de ter um ouvido a mais, uma pessoa a mais com quem ele pudesse contar para que fosse compreendido. Segundo, ele está tirando a oportunidade de um espírito reencarnar mediante aquelas condições de filho, de irmão, de primo, de sobrinho daquele ser, e que pudesse ali ser exemplo para alguém, norte para alguém, ou principalmente aprendiz de alguém, né? Porque ninguém evolui sozinho, ninguém vai evoluir sozinho. Se assim não fosse, não seria óbvio que a gente precisasse de uma família, de amigos, de vizinhos, de parentes, né? E é muito provável que nós, na erraticidade, talvez até imploramos para nascer no lar que a gente nasceu, com as pessoas que a gente convive, principalmente com os de convívio mais próximo, como a família, o pai, a mãe, os irmãos. É muito provável que a gente tenha implorado, mas bastante mesmo, para ter vindo naquele lado do jeito. Então, já que a gente implorou tanto, Deus é tão bom que nos tira essa memória, né, que é para que a gente faça as coisas da forma mais natural, de uma forma de coração mesmo, e não porque nós temos recordações das nossas dívidas passadas. Mas se a gente fez tanto esse pedido, então que a gente faça valer, né? Que a gente tente fazer do jeito certo, do jeito que a gente pediu, conforme a gente planejou na erraticidade. Até no texto ele comenta o seguinte, que a prática da caridade ela abrange todas as posições sociais, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o rico pode fazer a caridade, mas o pobre e o miserável também, né? E como a gente disse, a gente está em família, a gente está num grupo, na sociedade, então a oportunidade de exercer a caridade nos é dada todos os dias, nas mais diversas situações. E como o Igor bem falou, a caridade não é só material. Então a gente, até o simples fato de você emprestar seu ouvido para que uma pessoa desabafe, né? E às vezes uma palavra de incentivo é de suma importância. Então é mais uma forma da gente exercer a nossa condição de aprendiz, né? De filho que está aprendendo para assumir o patrimônio que o Pai nos deixa. E esse patrimônio que o Pai nos deixa é imenso. É um patrimônio de muita abundância, em alegria, em amor, né? Então, é uma mensagem muito bonita e nos chama a observância diária, de onde deixamos de praticar a caridade. Porque se a gente for analisar o nosso dia, né, a gente vai ver que sempre teve uma chance, uma oportunidade. Às vezes até uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, né? Então, vamos dar sequência ao nosso estudo. Próximo slide. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco,
Para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. E aí, gente, como é que ele fala aqui? Ato que possa ofender a Deus. Eu acho que aí ele fala no começo sobre talvez uma máscara que a gente use, né? Que a gente fala muito nas questões religiosas, nas questões espirituais, mas na verdade a gente faz isso só para aparecer e não age de coração, não age por achar, por saber que aquilo ali é realmente o nosso papel. Eu não estou falando nem do que a gente sabe o que é bom para o outro. Claro que isso aí já é uma coisa óbvia demais, mas que a gente faça por vontade mesmo, por coração, não para parecer bonito, não para parecer que é a nossa função, e que na verdade tudo isso ele deve ser feito com toda a franqueza que nós temos, com toda a nossa vontade, como eu tinha dito, né, que a gente fazer o máximo de bem possível, com todas as nossas forças, porque essa realmente é o nosso papel, o nosso objetivo hoje é praticar a caridade. E como vocês frisaram muito bem, não é a caridade material. Nunca, talvez, das caridades que a gente possa praticar, a material seja a mais fácil de todas. No mundo de hoje, conturbado como a gente vive, que a violência nos faz desconfiar até da própria sombra. Chegar a parar, ver alguém na rua chorando e a gente dar o ombro para consolar é um ato raro hoje em dia. Muito raro. Então, são esses esforços que a gente deve fazer, tentar fazer, buscar fazer. E aí a gente vai mais de encontro com a palavra de Jesus. Igor, quando ele fala sobre olhar, para que a gente possa estar sobre o olhar do Senhor, não precisa entregar-se ao cilício ou cobrir-se de cinzas. Que mensagem ele nos traz com isso? Na verdade, sob a ótica divina, a prática da caridade já deveria ser, pelo menos, a nossa vida cotidiana, né? A gente não precisa sair do nosso lar para praticar a caridade com alguém. A gente conviver em harmonia com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso esposa, com os nossos filhos ou amigos, já é sim um ato de caridade. Compreender as necessidades e limitações daqueles que convivem conosco é um ato de amor, um ato de caridade. Saber perdoar as faltas que nos cometem é um ato de caridade. E principalmente, respeitando as limitações, não invadir aquele espaço e não prejudicar a vida daquele ser humano. É um ato de caridade. Quando ele diz que a gente precisa conviver com as coisas do mundo, mas respeitar as coisas de Deus, seria justamente isso, que a gente precisa conviver com tudo que há de diferente, até porque quando nós reencarnamos naquele ambiente é porque a gente precisa passar por aquela situação, mas precisamos passar sem desespero e sim com desapego, né? A gente precisa passar pela situação complicada, pela dificuldade, mas amando, respeitando e perdoando. É por isso que a gente encarna e reencarna, encarna e reencarna, justamente para que a gente possa aprender a essa convivência pacífica e harmônica, que é o que falta no nosso mundo. Se todo mundo tivesse uma convivência pacífica, harmônica dentro da sua própria família, não precisaria a gente estar vivendo no mundo de protestos como a gente vive hoje, numa guerra mundial aí que a gente está vendo todos os dias no noticiário. A gente não veria aí os filhos se degladiando com seus pais, pais rejeitando seus filhos, o índice de criminalidade infantil aumentando exorbitantemente, a droga passando geração após geração. Apesar de que semana passada tivemos uma boa notícia, um bom índice, que foi a desvalorização
do tráfico de drogas, que foi está sendo aí uma vitória muito grande perante a nossa sociedade, porque a gente sabe a dificuldade que isso traz para dentro de um lar do cidadão. A desavença, a violência, a criminalidade, a incompreensão, a impaciência, a intolerância dentro daquele lar, destruindo aquela família e principalmente comprometendo não só a existência daquele dependente, mas de toda uma família, de todo um ciclo. Uma vez eu lembro que perguntaram para Chico Xavier algum assunto relacionado à união de pessoas do mesmo sexo. Você falou agora dos assuntos cotidianos do contexto atual, e eu lembrei que perguntaram a Chico o que ele achava da união, né, do casamento, vamos dizer assim, da convivência de homossexuais. E ele respondeu com aquela serenidade dele, né? Mas meu filho, como é que você contra o amor? Então olha só o grau de evolução de Chico, né? Que consegue compreender, que consegue entender essas questões, né? com aquela serenidade, com a sabedoria. Porque isso não é um ato ilógico, não é uma coisa difícil de se entender. Talvez o sentimento, talvez não, é certeza que o sentimento entre pessoas do mesmo sexo seja o mesmo de pessoas do sexo oposto. Não é nada diferente, mas às vezes a gente, por questões até pessoais, façam revoluções, façam brigas e mais brigas. Então só com o amor, só com o entendimento do que é o amor, Chico já desenrolou a história inteira. Aí você me fez lembrar de uma outra passagem evangélica, que foi a questão da acusação da mulher adúltera, né? Onde aqueles cidadãos tentavam apedrejar aquela mulher que teria sido pega em adultério. E aí quando Jesus diz que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados, um após o outro vai soltando a sua pedra e desistindo daquele ato. É isso que o Evangelho nos coloca, que saibamos conviver com as situações adversas, que saibamos conviver com as dificuldades que o mundo nos coloca, que a vida nos coloca e principalmente que a gente mesmo nos planta. Porque a gente sabe que tudo que a gente faz ao nosso semelhante volta em dobro para nós, seja isso de bom ou de ruim. Então toda a dificuldade, primeiramente o que a gente tem que pensar é que toda dificuldade, toda a adversidade com a qual a gente convive é unicamente responsabilidade nossa. Foi a gente quem impediu e quem programou para passar por aquilo dali. Se não fosse assim, Deus seria injusto, né? Porque um sofre e o outro vive bem. É justamente porque a gente não consegue conviver com os nossos próprios desafetos, com aquilo que a gente julga ser certo ou errado, com aquilo que a gente aponta ou deixa de apontar. A gente não consegue viver com essa adversidade. Muitas vezes a gente até foge para não enfrentar essas questões, né? Justamente. Esse tema, o homem no mundo, ele nos traz um questionamento. Qual é o papel da gente aqui? Por que nós estamos aqui? Se a gente for lembrar, para vocês que assistiram o nosso evangelho na semana passada, que a gente falou dos vários mundos habitados, e que aí a gente conversou a respeito que cada mundo tem as características necessárias para o aprendizado daqueles que ali habitam, né? Então, se a gente está aqui hoje, se a gente passa por esses momentos de mudança, se a gente for observar, existe uma mudança no contexto geral. Em todas as áreas da sociedade, as pessoas estão questionando o padrão estabelecido, perguntando por que é assim e por que não pode ser diferente. Está acontecendo um grande conflito onde as pessoas estão se questionando por que ser diferente do que se é estabelecido hoje é errado, né? Estamos procurando uma resposta lógica para isso. Então, nesse contexto, eu acredito que o homem no mundo, nesse papel, a gente tem um grande papel de transformar esse país, esse planeta, né?
E que se a gente for ver que, se a gente está num momento de transição, essa transição tem que ser feita por quem? Pela espiritualidade somente? Não, a gente sabe que as coisas não acontecem com uma varinha mágica, faz um truque e as coisas simplesmente se transformam. Não é. É todo um processo. E nesse processo de mudança, o homem no mundo, ele se posiciona de uma forma que aí é onde ele vai escolher o caminho que ele vai seguir, e aí isso vai ditar o ritmo do progresso, da evolução dele, né? E se a gente tiver em mente que a caridade é sempre o nosso foco, a nossa meta, né? E a gente for ver que a caridade é um ato de amor, né? A gente vai ver que amar é o melhor caminho, e que o amor pressupõe respeito, que o amor pressupõe uma fraternidade. Então, às vezes, nesse momento de tantos conflitos e tantos questionamentos e tantas brigas até, a gente devia parar um pouquinho e simplesmente dizer: por que eu não aceito? Por que eu não entendo? Por que eu não respeito? De vez você se posicionar sempre contra, até no nosso último Evangelho Jovem, um dos jovens falou uma coisa muito interessante, que ela disse assim, quando foi questionada por alguém da nossa rede amiga espírita com relação às manifestações, ela disse que concorda que as pessoas vão à rua e que reivindiquem a melhoria, mas que mudem a energia daquela manifestação. Ao invés de dizer eu sou contra isso, eu sou a favor de um país mais justo, eu sou a favor de uma educação de qualidade, eu sou a favor de hospitais, né, que respeitem as pessoas. Então eu acho que a gente está se posicionando muito contra, e quando a gente deveria realmente estar a favor de uma mudança, principalmente nossa. Então eu acho que esse tema, essas são as minhas considerações para esse tema, o homem no mundo. É o nosso papel de transformar o mundo que a gente vive, nos transformando. Vamos agora com as nossas considerações finais. Andailton. Só pegando um pouco do gancho da sua última fala, como é que a gente vai pedir ter um mundo melhor, uma sociedade mais justa, se a gente não se melhora? É basicamente isso que você estava querendo fazer, porque hoje em dia, que você estava querendo falar. Hoje em dia a gente vai às ruas levantando uma placa, quero justiça, só que na placa está escrito justiça e na nossa testa está escrito vingança. Hoje em dia funciona assim, nós somos criaturas imperfeitas querendo um mundo perfeito. E se a gente não se melhorar um a um, o mundo vai continuar sendo o que é. E a gente está batendo as portas de um mundo regenerado, de um mundo novo. E se a gente não conseguir nos regenerar também, a gente se melhorar por dentro, de dentro para fora, eu acho que a nossa jornada aqui na Terra talvez esteja prestes a dar um tempo, né? Porque a gente precisa acompanhar a evolução das coisas, a gente precisa a evolução moral das coisas, a gente precisa purificar o nosso coração, que é o que tinha no começo do texto, no começo do nosso tema de hoje. E isso é uma briga constante que nós temos que ter dentro de nós mesmos. Eu lembro de algumas figuras que eu vi um dia desse, eu acho que na internet, que tinha um senhor e uma criança, um aprendiz, como se fosse o sábio e o aprendiz conversando, né? E o sábio dizia assim: olha, dentro de nós existem dois lobos, um bom e um mau, e eles travam uma batalha imensa todos os dias. E aí o aprendiz perguntou: e aí, senhor, e aí, meu mestre, quem é que vence no final? Quem é que vence no final? Ele diz: o lobo que você alimentar mais. Então a gente precisa cada vez mais dar valor às coisas que sabemos que são boas. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então devemos ser tendenciosos para as coisas boas, optar pelos caminhos bons e sempre pedir a Deus que Ele nos ilumine nessa escolha, nesse momento de escolha, para a gente ter força e perseverança no que a gente quer, no que a gente sabe que é certo, e deixar de pedir a justiça com vingança e se levantar uma placa dizendo assim: vamos nos amar mais, vamos nos querer bem, vamos ajudar o próximo, sempre se colocar na questão de servir e não de ser servido.
e que esse texto, como eu sempre peço nos meus evangelhos, no final de cada evangelho que a gente faz, que esse texto consiga ser internalizado dentro de nós. Porque às vezes a gente lê, a gente debate, mas quando vai lá para fora a gente faz tudo diferente, né? Então que Deus nos dê força, nos dê paciência, sabedoria para poder tentar fazer tudo isso que a gente debateu aqui hoje. E suas considerações finais? E, na verdade, o tema de hoje, o homem no mundo, me faz lembrar de duas passagens. Uma que é a nossa bandeira na doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Quando eu falo fora da caridade não há salvação, porque por mais adversa que seja a situação, se faz necessário que amemos e que compreendamos aquele que está do nosso lado. Porque um dia nós estivemos apontando o erro de alguém, um dia nós estivemos errando para com alguém, e hoje em dia a gente ainda erra bastante, né? Então que a gente consiga ser caridoso para com aquele que nos julga e para com aquele que nos persegue, porque só assim a gente vai conseguir compreender e reformar tanto o nosso íntimo quanto aqueles que estão do nosso lado. E o outro, para finalizar, a frase poética: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Porque quando a gente fala isso, é o amor incondicional, é aquela da compreensão, do perdão, do amor íntimo, de saber que aquela pessoa tem o seu valor, que aquela pessoa pode realmente melhorar, que aquilo que ela está fazendo de errado é um ínfimo em relação ao que ela pode fazer de melhor, que a gente pode apostar no ser humano, no nosso semelhante, e que assim possamos também apostar em nós mesmos, para que um dia possamos melhorar gradativamente. É um tema bem emocionante, toca fundo na gente, nos chama, nos desperta, e eu espero que esse mesmo sentimento que a gente tem aqui tenha chegado até vocês, né? E que a gente possa passar os próximos dias refletindo e exercitando essa caridade. O nosso evangelho por hoje está acabando, mas eu ainda tenho alguns recadinhos para vocês. Como a gente avisou na semana passada, esse final de semana vai acontecer o Sertão Jovem na cidade de Itaporanga. Então, amanhã pela manhã nós já estamos com flashes ao vivo da programação e a partir das 14 horas transmissão das palestras. Então, você que é jovem, você que é jovem de espírito, você que tem um jovem em casa, então chama para assistir as palestras, que vai ser super bacana. Foi um evento muito bem preparado e que os jovens vão amar. Então, flashes ao vivo pela manhã e a partir das 14 horas, início das palestras, certo? E lembrando mais uma vez para você acessar o nosso podcast no www.podcrer, o pod é com demudo, viu, gente? podcrer.org e fazer o download lá e ficar ouvindo o nosso bate-papo sobre o assunto. O legal do podcast é porque você pode ouvir no carro, pode ouvir em casa, para onde você for, você vai ouvindo e vai pensando. Vai ser sempre um assunto bem envolvente sobre a doutrina espírita. Inclusive é uma ótima dica botar no carro, porque eu e minha esposa, a gente é viciado já nos podcasts, botando no MP3 e tá no trânsito ouvindo o tempo todo, é muito bom. Então fica a dica aí, então vamos lá, faça seu download e comece a ouvir. Então agora nós vamos ver os temas que vocês vão escolher para o nosso Evangelho Lar da próxima semana. E os temas são: primeiro, o mandamento maior, capítulo 15, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Olha aí que tema interessante, gente, capítulo 16. E o terceiro tema é a fé religiosa, condição da fé inabalável, no capítulo 19. Então você, assim que terminar, corre lá na nossa página da Federação no Facebook, é www.facebook.com/FESPB, e você vota no tema que você quer ver ser discutido na próxima semana. Como vocês sabem, a participação de vocês é sempre muito importante, porque vocês escolhem o tema, dizem o que querem ouvir,
né? E interagem com a gente nas redes sociais através da Rede Amiga Espírita, do chat da Rede Amiga Espírita. Então, contamos com a participação de vocês na escolha do tema e até semana que vem. Para encerrar as atividades de hoje, eu vou pedir ao nosso amigo Igor que faça a prece final. Senhor Jesus, Pai de amor e misericórdia, caros mentores espirituais que nos acompanham dia após dia, intuí-nos, Senhor, pensamentos e energias de amor, de paz e de benevolência. Que possamos sempre estar de braços abertos à recepção do trabalho, do compromisso firmado. Que nunca venhamos a nos afastar daquilo que nos firmamos a comprometer desde a espiritualidade maior. Senhor, ajuda-nos sempre a amar, a perdoar e a compreender todos aqueles que estejam ao nosso lado e fica sempre conosco todos os dias de nossa vida. Graças a Deus. Graças a Deus. E até sexta-feira que vem. Evangelho Lar traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços.